de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 5 minutos. Muito boa tarde para você que está com a gente na Central Brasileira de Notícias. Sextou, hein? Sexta-feira, cá estou para cair contra essa tese de que eu não venho às sextas. Cá estou nesta sexta-feira linda, dia 26 de julho. Juro que eu não tô nem podendo ouvir esse barulho, viu, Bolacha? Mas eu posso. Depois de ontem. Ai, tinha uma sexta no meio da minha semana ainda para terminar o dia. Galera bateu a nave, hein? A empresa hoje tá meio... A empresa hoje tá meio brocochô. Tá meio brocochô. Eu fico imaginando. O grupo, né? É, o grupo. Ai, mas ó, de vez em quando é bom, hein? É bom. Não, é bom. É bom. Não, é importante, né? Eu não sou muito disso, não, mas eu entendo perfeitamente do que se trata. Muito disso, né? Aliás, seu rival tava ontem lá, hein? Queria mandar um abraço pra toda a turma do Inimigos do Fim. Tiagão, o Everton, o apelido carinhosamente de Verme. O Verme, o Emerson Verme. E... O Wilton. O Wilton ficou também. Não, mas o fim, só foi essa galera só. O Wilton foi embora? Foi embora, não aguentou não. Abraço a toda a turma do futebol de quinta, bem legal, hein? É muito bom jogar. Abraço pro Castrinho também, que tem um pavio curtinho. Bem Opa, curtinho. temos que mandar um abraço pro Dirceuzão, porque se não fosse o Dirceu... Melhor churrasqueiro do mundo, hein? Aliás, belo peixe, viu? Boa tarde. Eu não comi o peixe, você acredita? Eu vi fotos, Nem vi registros. Sabe o que aconteceu? Quando colocaram o peixe na mesa, parecia que tinha um monte de piranha aí, porque os caras atacaram, velho. Só sobrou espinho. Mas vamos falar de futebol. O Corinthians venceu. Não. Venceu. Pode comemorar uma vitória, aquele pênalti mandrake. Pra mim foi pênalti. Nesse diapasão. Que isso, Pra mim, pênalti. Onde foi pênalti naquilo lá, velho? Pelo amor de Deus. Ô, Eliel, o cara corre, você segura o braço do jogador, impede ele ir em direção à bola dentro da área, elas faltou o pênalti, acabou. 1 milhão de vezes em todos os jogos, então tem que ter 1 milhão de pênaltis nos jogos, pronto. Olha, velho, nós estamos vendo aqui as delegações nas Olimpíadas, você estava acompanhando a abertura, aliás, tá chato, hein? Ilha do Amor, Madagascar. Tá chato, hein, a abertura desse ano, não gostei não, hein, França? Eu nem sabia que Madagascar era país, eu achava que era só filme de Não, criança, mas país. o filme passa na ilha de Madagascar. Não sabia Madagascar. não, apareceram uns países ali que eu nunca vi. Olha só. Madagascar fica onde, na Europa? Na África? E Kosovo? Eu não vi. Sei. Apareceu ali. Ai, que burro, dá zero pra ele. Deixa eu ver aqui. Deve ser perto dos Países Baixos, né? É. Fala, Chaibeta! Participa da resenha, você fica aí só quieto, meio distante. É muito ruim já você não estar no estúdio, você ainda fica calado. Vai. Ih, travou Ih, ainda. já Tá com era. problema no fio aí, ô Chaib. Ainda bem Desentope que o fio isso que ele aí. não foi ontem, né? Não Na foi resenha, ontem. Desentope o fio aí pra poder falar. Ó, Gente, só pra gente falar certinho, Kosovo é um país cadê o telefone, não? localizado no sudeste da Europa. É isso mesmo, sudeste da Europa, Kosovo. Atrás do nosso WhatsApp da rádio. Sumiu. Deve estar lá com os meninos, hein? Vai mandando mensagem 991-8690-70 nesta sexta-feira. Dia do que hoje, Lupe? Hoje, dia 26 de julho, é comemorado o Dia dos Avós. Então hoje tem que ser um programa fofinho. Sim. Seus avós ainda estão entre nós, Antônio Lupe? Não, eu já não tenho mais nenhum aqui, mas enquanto eles passaram aqui, eu aproveitei bastante e hoje estão morando com o Papai do Céu. Hein? Cara, eu sou muito ligado aos meus avós por conta, inclusive eu torço pra Inter de Bebedouro por causa do meu vô Tico. Boa. Ele que me levava no estádio, já contei da experiência, então assim, eu tenho muitas saudades
Minha avó Marta também, que me educou de forma religiosa. Legal. Então, assim, mas todos eles já estão lá de cima me Que observando. legal, que legal. E você? Os meus já estão no céu. E é mais ou menos como o Lupe. Felizmente eu aproveitei todos. Boa. Felizmente. Só A lembro, só saudade e gratidão e boas lembranças. Eu tenho uma avó viva, que é a Dona Zelinda, muito conhecida como Miúda, lá na Bahia. É a mãe da minha mãe. Os demais já também. A minha avó, por parte do meu pai, viveu até os 106 anos. Ô, louco. Caramba! Tá vendo só? Se eu conseguir chegar perto, Nossa, já tá eu não bom, vou né? Não, chegar mas nem pelo na que eu vi ontem, não Ah, vai não vai. conseguir. É, né, não chegar. vai nessa Diapasão, pegada, né? não Não vai vai. passar nem perto. eu não vou chegar nem na metade. E vamos, então, a enquete do dia não poderia ser outra, né? Qual é a Dia enquete? dos avós. Não vamos, que o ano passado nós fizemos. Qual vovô que ainda poderia estar em campo? Nós fizemos essa. Não. Qual o costume de quem é criado com vó que faz? Isso é legal. O costume de quem é criado com vó. Tipo, soltar pipa com ventilador, no ventilador, jogar bolinha de gude no tapete da No sala. carpete. 2h30 da tarde já tinha bolinho de chuva na mesa. Exato. Só quem é muito mimado por vó vai saber. 3 horas já tinha um pãozinho com presunto em queijo. Oh. 3h30 já tinha um bolo de cenoura. O Chaibe 4 já tá horas. liberado agora? O microfone do Chaibe? Fala aí, Chaibe. Fala aí, Eliel. Ah, Boa agora tarde, chegou. Boa tarde, Pagou a ouvinte internet. CBN. Pensei que você estivesse nas margens do Rio Sena, pô, acompanhando. o Queria desfile. ir também, hein? Queria ir, mas tá chato, Pensei hein? que estivesse por lá. Tá chato. Achou chato? Não tá legal, não. Tanto que a gente tava transmitindo na CBN desde as 2 da tarde, né? Mas não tá legal, não. Tô achando meio... Agora deve estar atrasado, né? Porque os barcos estão passando numa velocidade, velho. Olha, eu Tão confesso rápido, que eu li né? Malte, mas é Malta. Aí, Malta, você tá já influenciado pela sexta. É. Vale aqui a gente falar, gente, pelo amor de Deus, a roupa da delegação brasileira, vou ser muito honesto, hein? Cá entre nós, né? Todas as seleções, todas as delegações, na verdade, com uniformes bonitos, tal, da seleção brasileira, da confederação, não, Delegação. da delegação Cobre. brasileira, vou falar a verdade pra você, hein? Parecia que os caras vinham, sei lá, vamos ali, vai. Não é um evento oficial, vamos dar um pulinho ali. Houve um certo, Feio, hein? um certo relaxo. Você usou a melhor definição. Um descaso. Houve um certo relaxo. Quer mostrar que é descolado, despojado demais. Algumas coisas não mudam, gente. Não dá pra você ir de pijama num casamento. Certas... Não dá pra você ir de bermuda num evento de alta... Não, ó, tem que ter uma certa etiqueta. Todas as delegações, ó, nós estamos vendo agora das Ilhas Marshall, a delegação com a sua roupa legal, mas uma roupa legal. A gente foi de chinelo no evento, aí não, nada contra, mas você pede um pouco mais de, né, pô... Cada ambiente pede um traje adequado, Eu né? não gostei não, você gostou, Lupe? Gostei. Tá no ar o Arena CBN. Arena CBN. Oferecimento Munk Maqui, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmaqui.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado. Há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Aluguel de Mu. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN. Quatro horas e 15 minutos de volta com o nosso Arena CBN. Que delegação que passou, hein? Muito bonita Muito essa. bonita essa Gostei delegação. da roupa. Mas essa também, Namíbia. Namíbia fica onde, Lupe? Não Na conheço. África. Não conheço Namíbia. Sim. Nauru. Esse eu não conheço, não. Nauru? Deixa eu ver aqui. Nauru. Nauru fica... Perto do Nepal, será? Que foi? Vocês... Não achei graça, não. Mas enfim, ó, esquecemos. Nauru é na Oceania. Oceania. Ah, então. Nós esquecemos que no dia 26 de Uma julho... ilhinha pequena. E é pior que é perto, porque o Nepal veio depois. Né? Nós esquecemos do dia 23. Hoje é sexta, a galera tá num ritmo, hein? Hoje é dia de maldade. Pare! Mais uma! Dia de dar uma passadinha na Upman, né, Lupe? Opa, hoje é dia. Dá uma ajustada, né? Legal. É. Vamos lá. Ô, Cabelo, a gente tava esquecendo do jogo da Ponte, né? Não, hoje é jogo do Guarani. Ah, do Guarani. 26 de julho, o Guarani esteve em campo. Esteve em campo. Contra quem? Um time muito tradicional. E no mesmo ano? Já esteve aqui no sarcófago, viu? Já? Já. Ele é da região norte? Posso... A região. A região é. Região norte? Não, fala o nome do time. Região acho que é Nordeste. Altos do Piauí? Nordeste. Deixa eu ver aqui. Que coisa mais bonita, hein? É muito essa realmente. O que eu posso te garantir é que esse jogo foi no mesmo ano que essa música foi lançada. Marcou época, né? Grande Barão Vermelho. Tá louco? Não é? Não. Olha, eu confundi por pouco. Essa daí é Legião Urbana, não é? Legião Urbana. Grande Renato Russo que confundi por pouco. Não está entre nós, infelizmente. Cara, sabe o que eu fiquei surpreso? Como é o nome dessa música? Há tempos. Sabe que eu fiquei... eu nunca ouvi. Você sabe quem compôs essa música junto com o Renato Russo? Eu não sei quem foi, mas há tempos nisso. Paulo Bonfá. Paulo Bonfá que narrava o Rock Go. Isso. Eu gostava do Rock Go. Eu adorava o Rock Go. Também adorava. Bons tempos. Ô, Chaibeta, e seu Corinthians, hein, velho? Corinthians ontem teve um bom jogo com o Grêmio, não um jogão. O Grêmio começou vencendo logo no início da partida, mas o Corinthians logo depois se encontrou e conseguiu marcar o gol. Tava pressionando, mas através de um pênalti inexistente na minha visão, conseguiu marcar o gol. É verdade. É a primeira vez na vida que a ação vai contra a lei da física, porque o cara puxou o jogador, o Kahneman puxou o Romero, em vez de ir para trás, acabou caindo para frente. Ou seja, uma lei da física que ontem foi
foi concluída da melhor forma, né? O Corinthians achou esse gol, depois, segundo tempo, começou a jogar mais também, tentando o gol. O Grêmio também veio para cima, fez o segundo, mas o Garro, desequilibrando mais uma vez, empatou para o Corinthians. Corinthians. Aliás, que batida do bem Garro, uma atuada boa, né? Você viu o ângulo de trás do chute, o Scheibe? A bola vai buscando o gol, velho. Que batida, hein? Que golaço, ele golaço. Chuta tirando do goleiro. Você gostaria do Garro no seu time, Scheibe? Muito bom jogador, gostaria, sim. Mas ele já tá, né? Então. Milagre, hoje é sexta-feira e o Eliel Almeida foi trabalhar. Não vou falar nada, não. Tá fácil pra ninguém. Ou pelo menos o corpo veio. O corpo tá aqui. Meninos, vocês estão ótimos na análise do visual da nossa delegação. Faltou observação do dress code, que a ocasião pedia. Eliane, de Campinas, mandou pra gente. Obrigado, Eliane. O ouvinte mandou. Ih, tá nervoso aqui o Pavini, hein? Pavani, como que é o nome dele aqui? Tomás Pavani. A abertura está sendo uma obra-prima. Eles estão usando arte em todos os seus âmbitos para fazer links com a história, com a república, com política, com arquitetura, com música e tudo mais. Tudo muito bem camuflado, está magnífico. E a ideia da delegação da roupa é chamar a atenção e estão conseguindo dando ibope. Mas às vezes você consegue ibope fazendo coisa ruim, e é isso que a roupa fez. Ah, legal, tá dando ibope, perfeito. Mas de uma maneira pejorativa. Eu não prefiro, eu não gosto desse ibope. Você gosta, Cabelo? Não, ibope pejorativo eu não gosto. E sobre a abertura, na minha visão, não tá legal. O foco, na minha visão, são os atletas. São os caras que fazem as Olimpíadas. Que são os artistas deveriam ser o do foco. evento. E o foco para os atletas, na minha visão, está muito limitado a uma simples passagem pelo Rio Sena. Estão contando a história da França para o mundo, legal, bacana, ótimo, interessante. Mas é uma Olimpíada, né? É um evento esportivo. Enfim. Vai mandando o recado aí, 991869070. Você gostou da... Digamos assim, eu ia até falar da vontade corintiana, mas eu acho que o futebol brasileiro tá muito chato com a arbitragem dando trabalho demais, Cabelo. É muito chato a questão da arbitragem, a questão do VAR. E eu vou dizer algo. Eu acho o seguinte, independente dessa polêmica do pênalti, o jogo, na minha opinião, também, né? O lance, o resultado justo seria o empate, por aquilo que ambos apresentaram. Por outro lado, o Corinthians está estabelecendo um padrão de jogo, tá numa regularidade legal. Já saiu do Z4 e empatou com o Grêmio. Tudo bem que o Grêmio não está em boa fase, mas é o Grêmio. Então, empatou em casa, não acho um resultado ruim. Corinthians que segue um trabalho de regularidade mesmo e de sair definitivamente perto dessa zona de rebaixamento. Um time que, na minha opinião, deve frequentar o meio de tabela. Entendeu? Também acho. Mas você acha que isso livrou o Corinthians já? O Corinthians não cai? Não, tá no caminho. É isso que eu tô querendo dizer. Tá no caminho. O Ramon Dias tá conseguindo implantar seu estilo de jogo, formatar a equipe no seu esquema tático, enfim. E dando uma cara pra esse Corinthians que, como eu disse, é meio de tabela, na minha opinião. Ô, Lupeta, por que você acha que foi pênalti, velho? Cara, porque na hora do cruzamento, o jogador, ele tá correndo em direção à bola, ele não puxou pra dar um ipom, pra jogar o cara pra trás. Porque senão ele ia lutar judô. Ele segurou o Romero ainda tentou... eu entendo a lei da física. Porque se ele puxa, ele vai pra trás. Só que o Romero tava tentando ir pra frente, ele foi puxado. Pênalti, na minha opinião. Ele não puxou o Romero pra dar um rodo nele, cair na área e colocar ele pra trás. O Romero tava correndo em direção à bola. O jogador do Grêmio segurou no braço dele. É claro que ele não vai pra trás, ele tá fazendo força pra frente, aí é a outra lei da física. E aí ele não conseguiu. Mas isso acontece pênalti. 1 milhão de tá vezes, bom, Eliel, cara. tá bom, mas se você vê a imagem do VAR, na minha opinião, o cara puxou, ele impediu o Romero de atacar a bola. Isso é pênalti. Mas isso acontece todo jogo. E se fosse o contrário, você acha que ele marcaria falta de ataque? Não sei, não sei, vendo? mas se ele tivesse marcado falta de ataque, ele estaria... Não, mas e se o Romero, ao invés dele correr na bola, ele segurar o defensor, cabecear e marcar o gol, ele anularia o gol? Provavelmente sim. Eu acho que houve o pênalti, essa é a minha opinião. O Romero tentou atacar a bola, o defensor do Grêmio segurou, ele fez força pra frente pra tentar alcançar e fazer o gol, caiu na área. Pênalti, é a minha visão. Mas todo mundo aqui tem opinião e segue a vida. Vambora. O que você ia falar, Scheibe? Não, que é uma prévia, né? Corinthians e Grêmio é uma prévia daqui a das próximas 2 semanas, que vão jogar oitavas de final da Copa do Brasil. Vão ser 3 semanas seguidas de Corinthians e Grêmio.
E o Corinthians mostrando que pode estar se recuperando, né? Com o Ramon Dias já tem outro estilo de jogo, já está jogando com 3 zagueiros, um time mais confiante, mais confiável nele mesmo. O Corinthians pode ter uma boa perspectiva nesse duelo com o Grêmio. E só mais uma coisa, no intervalo do jogo, foi anunciado aquilo que você havia dado em primeira mão, né? Na quarta-feira, você e o Lupe. Né? 300 milhões de reais. 300 milhões, o Corinthians confirmando o patrocínio novo, né? Será que site de aposta dá dinheiro? Nossa. Tá vendo aí? Você tá louco. Será que as bets vai ter uma regulamentação aí, né? Nos próximos dias, não sei não. Aí vai ter muita mudança nesse negócio de casa de aposta envolvida em patrocínio esportivo. Vamos aguardar. É o que temos de fazer. Eu não logro isso. A única bet que me deu dinheiro era uma vizinha que eu tinha quando era menorzinho, pequenininho, lá em Sertãozinho. Deu R$2 comprar um chips. A dona Beth? É. Foi a única bet que me deu dinheiro. Ai, sexta-feira brava. O que o ouvinte tá mandando aí pra gente no nosso WhatsApp? Põe no ar aí o Bolacha. Bolacha hoje multifacetas, né? Bolacha da polivalente, IP, da CBN. Bolacha tá no departamento médico. Tá sentindo Bolacha, arrancou a tampa do dedo. Bolacha tá com muitos problemas no dedão do pé. Acontece. Boa tarde, galera da CBN, seus mal acabados. Vai devagar aí, ô. Rapaz, eu não conheci, eu conheci meu avô. Meu avô morreu com 75 anos. 75 anos queria subir no pé de açaí lá no Maranhão. Que vitalidade. Mas moleque criado com vó é manhoso. Moleque criado com vó, o serviço dele tem que ser... Não pode ser muito pesado. Verdade. Acho que moleque criado com vó tem que ser radialista. Ô, que louco! Vocês acham? Fazedor de programa aí na CBN, das 4 às 5. Porque louco, vai devagar aí, rapaz. Moleque criado com vó gosta de moleza. Claro que não. Entendeu? Não. Seus mal acabados. Ah, cuidado da sua vida. Boa tarde aí, Antônio Wilson aqui do Nova Europa. Antônio Wilson, vai devagar aí, velho. Onde fica Palau, Lupe? Aonde? Palau. Palau? Eu não conheço esse não, hein? Se fica Esse me pegou. Palau. Passou ali a Nova Zelândia, que fica na Europa, né? Palau. Palau é um arquipélago com mais de 500 ilhas, parte da região da Micronésia, no oeste do Oceano Pacífico. Deve ser legal, hein? Você falou onde você vai? Eu vou na Ilha 30 hoje. Você vai? É na Oceania. Panamá conheço. Você sabe... Famoso por seu chapéu. Se você sair daqui agora, você só vai chegar lá em Palau daqui 1 dia e 15 horas de avião. Caramba, velho. É ali, ó. É ali. Tem informação. Mas é bonito, hein? Papau Guiné. Papau Guiné fica na Nova Guiné, na verdade, né? Papau Nova Guiné, isso. Que legal, hein? A gente vai conhecendo um pouco do mapa mundial vendo as Olimpíadas, né? O globo terrestre, que é plano, né, Cabelo? Eu não sei. Eu não sei. Peguei aí, tá vendo o cara que defende os terraplanistas aí? Não, mas eu não defendo essa. Eu acho que é redondinho mesmo. Bom, né? Vamos manter Mantenha a coerência. Vamos mexer no que... no que tá certo. Não vamos se complicar, entendeu? Sexta-feira ainda, velho. Vai mais um ouvinte aí, meu caro Bolacha. Sextou, hoje é sexta-feira. Verdade. Hoje é dia de também reflexão. Feliz dia dos avós. Exatamente. Só quem é avô. Eu sou avô recente. Tá delícia. Abraço, ao Gramari. Recente, Feliz dia dos avós hoje. Valeu, Gramari. É isso aí. Avô recente. Tem muitos avós recentes. Você sabe que minha mãe também, ela virou vó recente? Porque você já é avô, Cabelo? Não. Minha irmã, ela teve uma filha, né? Então, minha sobrinha. E aí eu fiquei sabendo que o vô e a avó, ele educa o neto de uma forma contrária dos pais. Porque ele fala, você quer? Então toma. Toma, quer doce? Quero. Nossa, o que minha mãe colocou de açúcar para dentro da minha sobrinha, a minha irmã chegava lá e falava assim, não pode comer açúcar. Eu falava, tá bom, ela comia aquelas gominhas, eu não posso falar o nome daquilo, né? Nossa, mas era uma festa... Fine, né, que chama aquele negocinho de geleinha. Aquela, eu não sei como é que chama aquilo. Eu sei o que você tá falando. É Fine, mas... né? O Daniel Franz, que é especialista. É fine. Olha lá. Quantas por dia, mais ou menos? Faz com o dedinho aí pra mim. Deixa eu ver. Umas 7. 7 Fines por dia, Daniel França mata. Mas aí, cara, o vô, ele dá... Faz as coisas boas da vida pro neto, né? Ele proporciona bons momentos. Bons momentos. Que isso, hein? Vamos lá, hein? Vamos lá. Mais gente mandando recado, participando. Segue tudo igual no futebol brasileiro. Espirrou pênalti para Flamengo e Corinthians. E pro Palmeiras. Mandou o ouvinte aqui, hein?
Mandou ouvir, tá nervoso. Tá nervoso. Tem mais gente. Mas a gente não pode individualizar realmente isso. Não é só pro Corinthians. O Corinthians teve mais erros, é verdade, contra o Flamengo. O Flamengo também teve a favor. Mas semana passada o Palmeiras teve esse benefício também naquele gol do Cruzeiro que anularam. O VAR tá errando geral, né? Não é só especificamente para um time ou outro. Tanto é que é o primeiro pênalti pro Corinthians esse Brasileirão, mas é o VAR a cada rodada errando independente da equipe. Tá ruim mesmo, o funcionamento, né? Você tá defendendo o Corinthians e o Flamengo, Scheibe. É isso que você tá fazendo. Não, mas acontece pra todo mundo. Teve um pênalti espírita em cima do Pedro esses dias, você não defendeu. Esse pênalti espírita também de ontem, você também já tá defendendo. Você tá defendendo o Corinthians e o Flamengo. Quer ver, ó, o ouvinte... É que acontece pra todo mundo. O ouvinte tem uma visão totalmente diferente da sua, ó. Fala, moçada, beleza? Beleza. Pra mim a questão aí desse pênalti é que o VAR só deve ser acionado quando há um lance em que não há discussão sobre se foi pênalti ou não. E o VAR foi chamado para um lance que até agora as pessoas estão discutindo se foi ou não. E em campo o juiz não achou que foi. Então aí é o maior equívoco, para nem falar das preferências aí que o Corinthians tem, que todo mundo sabe aí, o VAR amigo. Aí, ó. Tá vendo, Chay? Só você que acha que não. Na sua ampla inocência, né, Lupe? É inocente o moço. Ah, mas tudo bem. Não, mas eu acho que tá errado pra todo mundo, vários. Viu o jogo da Ponte Preta aquele dia que o cara errou? Do Guarani também. Eu acho que nós temos um excesso de VAR do futebol. É isso, Scheibe? Tá muito... Perdeu a função que deveria ser. O VAR, ele tirou o poder da decisão do árbitro de campo. Agora, qualquer coisinha ele marca. E aí, se tem um empurrão? Se o árbitro foi na televisão, viu que tem, ele vai marcar. Porque senão fala assim, mas aí ele foi... Aí ele comete dois erros. Viu de novo e não marcou. Exatamente. Aliás, é raro, ultimamente, quando o árbitro vai no VAR e não marca, né? É muito difícil. É muito raro. A gente conta nos dedos as decisões que foram mantidas no campo depois que o VAR foi acionado. Se indicou VAR, pode cravar que ele marca e... Tem bomba, hein? Tem bomba. Põe no rádio. Tem bomba, hein? Não, segura um pouquinho. Vamos pôr o ouvinte antes. Segura um pouquinho, vamos pôr o ouvinte antes. Boa tarde, amigos da CBN. Meu nome é Antônio. Opa! Eu não conheci meus avós, não, mas os meus irmãos mais velhos conheceu, né? Eu sou uma família de 11 irmãos. Caramba! Mas o netinho criado com a avó é bem assim que eu vou falar pra vocês. Não tinha TV. É birrento, quando eles querem alguma coisa, quer mesmo. E a avó sempre faz, né? Principalmente quando quer um docinho. Ah lá. Aí a avó fala assim, aí vem o vô, filho. Aí vem o vô, filho, com o doce. Não chora mais não. O vô com o doce vem vindo. É isso mesmo. O Fernando da Vila Industrial falou assim, o Lupe tá revoltado porque o Vila perdeu, então ele vai ficar assim por uns dias. Não é até hoje só, nós vamos ganhar do Ituano. E ele falou que o Ituano vai vencer hoje. Não. Opa, gerou mas você leu uma aí, gerou um... 9h30. Nossa, o cara que coloca um jogo sexta-feira, 9h30, ele tem que ser corajoso demais. Quantas pessoas vão no jogo, será, Scheibe, lá em Novelli Júnior? 847. Tá. Ele não vai, né? Certeza que ele não vai. Não sei não, você é meio doido. Faz tempo que eu não vou no jogo do Ituano, precisava ir, viu? Estou pensando. Ah, tá bom, numa sexta, 9h30 da noite? Não vai. Acho que não vão deixar, não. Vai mais um aí, ô Bolacha. Pô, vocês são chatos pra caramba, hein? Só um mesmo. Você acha que se fizesse uma roupa muito fora aí do usual, a loja de roupa lá ia conseguir vender a jaqueta jeans? Não ia. E a marca de chinelo também ia conseguir vender mais chinelo? Também não ia. Fizeram um negócio comercial, cara. Ah, entendi. Você não explica, Lupe? Ah, mas mas é porque vocês são chatos demais. São chatos pra caramba. Já saiu lá ou ainda não, Bolacha? Já? Então vamos. E a bomba? Repórter CBN. Sexta-feira, 26 de julho de 2024, sob chuva, a cidade de Paris celebra a abertura dos Jogos Olímpicos de 2024. Ao todo, 6.800 atletas de 205 delegações participam da celebração. A parada de atletas, dividida em 12 estações, começa na ponte de Austerlitz e termina na ponte de Helena, na região da Torre Eiffel. 320 mil espectadores acompanham o evento às margens do Rio Sena. A organização da festa distribuiu capas para os convidados.
E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o corte de gastos vai atingir todos os ministérios do governo. Na semana passada, a equipe econômica anunciou o congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento. Rui Costa classificou o bloqueio como doloroso, mas ressaltou que todas as pastas devem contribuir. Os detalhes do impacto sobre cada ministério serão publicados no Diário Oficial da União na semana que vem. E o prazo para que as prefeituras de municípios do Rio Grande do Sul cadastrem novas famílias no Auxílio Reconstrução termina hoje. 444 cidades têm reconhecimento federal de emergência ou calamidade e podem solicitar o benefício. Cada família tem direito a R$ 5.100. O Planalto espera atender 375 mil famílias gaúchas com quase 2 bilhões de reais. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o BNDES se aliaram ao Banco Interamericano de Desenvolvimento para lançar um fundo negociado em bolsa. A ideia é levantar recursos para investir em projetos sustentáveis na Amazônia. O objetivo é arrecadar entre 1 bilhão e 2 bilhões de reais. O fundo deve ser listado na Bolsa de Valores de São Paulo até a COP30, que será realizada em novembro do ano que vem. O horário de Brasília é 4h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h35, sexta-feira. Como tá a sexta-feira do ouvinte que dirige pelas rodovias da região, hein, Mário Quintino? Boa tarde para você. Oi, Léo. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Quem segue pela rodovia Anhanguera diminui a velocidade nos dois sentidos em Sumaré, à altura do quilômetro 107, inclusive tem uma ocorrência para quem vai em direção do interior, então atenção logo ali na passagem pelo Nova Aparecida e também pelo Matão, já na cidade de Sumaré. A Bandeirantes é uma opção pela região, por enquanto tem boas condições, porém pouco antes, já no limite entre Vinhedo e Campinas, o nosso ouvinte até diminui a velocidade à altura do quilômetro 80, sentido interior, depois melhoram as condições. Sentido da capital da Bandeirantes, por enquanto, sem pontos de parada. Falando também, Eliel, para o nosso ouvinte que utiliza a rodovia Adalberto Panzan, por enquanto, bom caminho nos dois sentidos. E na Santos Dumont, mais cedo a gente comentou sobre um acidente que aconteceu na altura do São José, em Campinas, à altura do quilômetro 71, pista já liberada, tanto para quem vai em direção da Prestes Maia, quanto no sentido de Indaiatuba. Eliel. Perfeito, Mário. Já já você volta no ponto final e também no fim de expediente. Aproveite a oferta do dia no Oba Hortifruti. Filé mignon bovino peça a vácuo de R$ 79,99 por apenas R$ 59,99 o quilo. Passe na loja Oba mais próxima ou compre pelo aplicativo. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Arena CBN. Quatro horas e 41 minutos, de volta com o nosso Arena CBN. Mandar um alô pra galera que tá mandando alô pra gente, mandando mensagem, todo mundo participando. Ô, Eliel, quem que tá mandando alô pra gente? O Elso Ed de Hortolândia. Ele falou assim, ó, boa tarde. Boa tarde. Vou ouvir a CBN de fone porque quero prestar atenção nessa bomba aí. Pode colocar o fone então. Segura aí. Vou falar onde é a bomba, hein? Estádio Moisés Lucarelli. Manda, Lupeta. Posso ir? Manda. Tá preparado? Põe no ar. Muita gente pede contratações, reforços, jogadores novos pro técnico Nelson. Seu Nelson. Seu Nelson. O Nelson Batista. Professor Nelson. 74 anos, 74 hein? anos. Só um minutinho. Antes de você contar a bomba, vamos dar prioridade pro ouvinte. Claro. Você não pode contar a bomba sem a gente colocar o ouvinte no ar. Certo. Tem que fazer um certo suspense também. Põe esse último no ar aí, o meu caro Bolacha. Boa tarde, Rádio CBN. Pegando informações aqui com um amigo meu gaúcho. Dizem que é muito bom jogador esse Thomas Luciano aí. Ah, é? Lateral. Vai ajudar muito a Ponte Preta aí. Seja bem-vindo, Thomas Luciano. Dá-lhe, Ponte. Agora você pode contar a bomba. Vamos contar então a bomba. É uma bomba na Ponte Preta, tá? Aí. A Ponte que tá buscando reforços, a Ponte que está buscando reforços, a Ponte que busca contratações. E é o seguinte, hein? Peraí, só um minutinho. Tem mais um ouvinte que mandou o áudio aqui pra gente. Vamos ouvir. O avô e a avó educam o neto da forma que o filho gostaria de ter sido educado. Isso é verdade. Do jeito que você contou. O avô e a avó fazem tudo pro neto que nunca fizeram pros próprios filhos. Isso é verdade. É isso boa, mesmo. Boa! É bem assim que os avós criam, né? Os seus netinhos. Posso ir? Manda ver. Então vamos lá.
Atenção, tem bomba ou não, Bolacha? Mas enquanto o Bolacha vai achando Tá bom, som, o beleza. Scheibe tem uma informação pra falar do Certo. jogo do Palmeiras desse fim de semana, Scheibe. O Palmeiras pega o Vitória amanhã no Allianz Parque, 7 da noite, né? O Palmeiras que foi mal nesse meio de semana, um jogo muito apático contra o Fluminense, tenta se reencontrar no brasileiro para não perder de vista os líderes, né? O Palmeiras perdeu a vice-liderança para o Flamengo nesta rodada, encara o Vitória, que está desesperado também na zona de rebaixamento. O Palmeiras sem o Rafael Veiga, sem o principal articulador amanhã. O Felipe Anderson deve jogar na função do Rafael Veiga. E conta com a volta do Estevão, principalmente o Estevão voltou aos treinos, deve ser opção amanhã. E o Palmeiras tentando se reencontrar para daqui a pouco ter essa maratona de jogos importantes, né? Na quarta-feira enfrenta o Flamengo no Maracanã, depois recebe o Flamengo pela Copa do Brasil, joga com o Internacional fora, pega o Botafogo, Libertadores. Mês muito complicado para o Palmeiras, tentando se reencontrar após a derrota contra o Fluminense. Mas é jogo bom, hein? Sabadão, 7 da noite. Você quer saber um jogo bom do final de semana, mas o horário atrapalha? Qual? Fortaleza e São Paulo. Por que o horário atrapalha? Sábado, 9h30. Horário bom. Não, é assim, eu vou conseguir ver, porque sabadão à noite, já tô ali deitado, sabe? Só Quietinho. quietinho, tranquilo, suave na nave. Tranquilinho. Eu vou conseguir ver, mas assim, apesar que assim, pra quem vai, pro turista, vamos pegar um exemplo, Fábio Scheibe, o torcedor do São Paulo que mora em Itu, ele pode sair de Itu lá pelas 7 horas, não pode? Da noite? Mas o jogo é lá em Fortaleza. 4 horas e 45 minutos. Tá sabendo, sexta-feira, viu? Pô, parece que foi você ou fui eu? Mas se pegar o avião às 7 horas não chega em Fortaleza? Não chega, cara. Pegar aí São 3 horas de Campinas ou de Itu. Mas pelo menos assiste. Fortaleza. Pelo menos assiste o segundo tempo, né? Nossa. Senhora, pelo amor de Deus. Você mandou uma bola muito fora, viu? Mas eu tenho uma bomba pra contar aqui, hein? Conta a bomba. Bomba é prioridade. Tem bomba, Bolacha? Não tem, né? Ei, Bolacha. Vamos Vai. lá. Informação que foi publicada agora no portal... É pra segurar de novo? Não, pode ir. No Globoesporte.com, a Ponte Preta acertou com a dupla de... Peraí, só um minutinho. Isso não tem nada a ver com o Nelsinho Batista no esporte, não. Não. O esporte vai contratar o Guto Ferreira. Ah, entendi. A Ponte está buscando reforços e vai anunciar em breve a dupla da Portuguesa, volante Hudson e Guilherme Portuga. O Hudson, que era do São Paulo? Não. Tá. Aquele parou. A Ponte acertou a transferência por empréstimo desses dois jogadores, o volante Hudson, de 23 anos, e do Guilherme Portuga, de 26. Além do Thomas Luciano, lateral que o ouvinte acabou elogiando aí. Com passagens pelas categorias de base do Grêmio e revelado pelo Juventus da Mooca, o Guilherme Portuga, ele vai ser uma sombra pro Elvis, ele é meia. E a Ponte tava precisando, né, William? Sim, com certeza. Ele vai ser a sombra mesmo do Elvis? E precisa de ser 2, então. O Hudson, ele chegou no Canindé em 2020, após uma passagem pelo Juventude, e é um jogador ali de meio campo, um jogador que atua na área da volância. Então são esses dois jogadores que a Ponte deve anunciar nos próximos dias, lembrando que a janela está aberta, a janela de inverno aqui no futebol brasileiro, e as equipes estão aí se reformulando, porque em breve vai começar o retorno da Série B do Campeonato Brasileiro. E eu acho que a Ponte não fará muitas contratações, não. Apresenta... Pelo andar Ele é um fanfarrão, né? Por quê? Pô, o time apresenta 3 jogadores numa janela. Eu acho que a Ponte não vai fazer muitas contratações. Não, eu acho que... Quanto você quer? 15, cara? Não. Você quer 20 jogadores? Não. Ô, Cabelo, você tá descompassado, velho. De jeito nenhum. Não. Não é possível. Não, eu acho que não teremos muitas contratações. 3 não são muitas? Eu acho que tudo bem, mas são pontuais. Você acha que 3 é muito? Pra Ponte, não. 3 é demais? Pra Ponte, não. Eu acho que o meia se faz necessário, tomara que logre êxito. Guilherme Portuga, confesso que não conheço, não lembro dele jogando. Então você não vai opinar, né? Não, mas por isso que eu espero. Não, então, mas se a Ponte trouxe, deve ter seu valor. Sim. A Ponte, né? Então, vamos aguardar, tomara que seja um contrato. Até porque vai essa questão de poupar o Elvis e tal. Não tem outro, né?
Tava usando o Ramon de meia, o Dudu Vieira. Cartão, etc. Então acho que a Ponte acerta trazer esse meia. Você conhece esses caras aí, Chaibe? Não conheço, não. Ele não acompanha a Copa Paulista. A Portuguesa que tá fazendo boa campanha na Copa Paulista, mas não tem acompanhado, não. O ouvinte mandou aqui, Lu, que Fortaleza está a uns 4.000 hectares de Itu. Ai. Sexta-feira. Que bomba, hein, Lupe? Pelo amor de Deus, mais do mesmo. Se juntar todos da Ponte do Guarani, não dá metade de um. Que isso, mas atrás de uma informação... Mas é o que temos, é o que temos. O Sport acaba de anunciar Guto Ferreira, há 8 minutos. Então ficou feliz agora. O Nelsinho Baptista não vai sair da Ponte. O torcedor ponte pretano fica feliz, né, Cabelo? Eu creio que sim, lógico. Até porque ele vem fazendo... Ele escorrega. Não. Mas não cai. O professor Nelsinho tá fazendo um bom trabalho à frente da Ponte Preta. Também acho. Mas sabe um detalhe? O Sport até pode ter ligado pro Nelsinho. Nelsinho, como é que as coisas se encaminham aí no Moisés do Carreiro? Mas o Nelsinho, ele tá com 74 anos. Tá em casa, né? Ele tá em casa, ele tá próximo da família, ele é um cara respeitado no esporte. Ele tá em casa, né? Ele é ídolo no esporte, mas ele não... Campeão da Copa do Brasil. 2008, em cima do Corinthians, Carlinhos Bala, hein? Exatamente. Ele não vai largar o projeto agora. Não, e além de tudo, ele tá em casa, né? Ele tá em casa, ele é de Campinas, né? Forjado na Ponte Preta. Exatamente. Além desses fatores todos que você trouxe aí, ele tá em casa, né? Então... Né? Sim, tem esse fator que é fundamental também. Então, acho que segue o barco. Vai acender, hein? Vai acender a tocha olímpica ou é a pira olímpica, Cabelo? Eu acho que ali é a tocha. Que isso, olha o jeito que o cara anda. Então, vou falar uma verdade. Ontem tinha cara assim lá no evento do futebol, lá acho que tinha cara assim, hein? Tava assim. Acho que teve alguém lá, não sei. Tava meio giraia, assim, meio... Você viu o vídeo, né? Olha, vou falar a verdade. Vai apagar a tocha, rapaz. Vai devagar com esse negócio aí. O cara fica dando piruleta. Você sabia fazer estrela, Bolacha, quando você era mais novinho, mais mancebo? O Cabelo é rei da estrela. Ele faz muito bem. Só que ele só fazia de noite, né? Tô fazendo nem... Não acenderam ainda a pira olímpica, hein? E a abertura continua. Daqui a pouquinho nós vamos pro repórter CBN, ponto final, e vai ter aí a abertura continuando. Fala, Chaibe. Queria fazer um comentário sobre os bastidores, né? Muito legal essa volta na nossa matriarca na Rede Globo, da volta do Galvão Bueno, na transmissão de uma Olimpíada. Ele está ao lado do Luiz Roberto Demussi na apresentação agora. Estão tomando uma chuva, hein, velho? Da abertura, muito legal. Galvão Bueno, que é uma das vozes marcantes da televisão brasileira, né? Não tem como. Com ele narrando, tudo fica diferente. Tipo isso. Tá tomando uma chuva a equipe da Globo. Filmaram agora há pouco a equipe da Globo se esforçando para cobrir o evento. Ó, a delegação da França. Geralmente, tradicionalmente, né? A delegação do país sede é a última, né, Cabelo? Exatamente. É os atletas da França. Os anfitriões. Que recebem todo mundo. E o primeiro, quem que é? Sabe, Leon? O primeiro é a Argentina, né? Não, é a Grécia, onde começou os Jogos Olímpicos. Né? Então, a Grécia eu fui sempre pela ordem primeira. alfabética. Fui bem. Tá sabendo legal, hein? Tá igual eu sabendo onde que é o jogo de São Paulo e Fortaleza. Mas sabe, os Jogos Olímpicos começaram na Grécia? Em Atenas, né? Que legal. Você sabia dessa? Ou... Não. Eu achava que tinha sido no Coliseu. Não é? Não. Não, foi na Grécia. Foi na Grécia? Foi. Quando, Lupe? Faz tempo. Não é de agora, não. É um passado bem distante. Teve transmissão? Não teve. Entendi. Por conta dessa briga de direito, sabe? Streaming, aí virou um rolo danado. Não foi possível. Não foi possível ter. Mas vamos lá. 4h52, intervalo rápido no Arena. A gente volta já com o sarcófago de hoje, hein? Tá ansioso o cabelinho. Arena CBN. Oferecimento Munkmac, locação de caminhões Munk e guindastes. Munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Whats 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN. De volta com a Arena, que dupla de atletas, hein? Mostradas agora na abertura ali da Olimpíada da França. É bonita a França vista de cima, né? Muito bonito. Muito bonito. A Torre Eiffel. Torre Eiffel, não dá muito pra ver, né? Aliás, é Torre Eiffel. O Wolfo. Eliel, não complica. É sexta-feira, Eliel. Você tá querendo mexer num. Não vamos entrar nesse diapasão aí, não. Eu acho melhor 4h55, tá faltando 5 minutos. Hoje quase bateu a cabeça do rapaz. Ele joga basquete, aquele ali. Que isso, hein? Então vamos fazer o seguinte, vamos dar andamento no programa. Olha, eu tô no ritmo da mulher do Macron, hein? Animada, hein? Tá no entusiasmo. Tá numa animação. Não vê a hora de acabar essa abertura. 5 horas de abertura, pelo amor de Deus, hein? E o que tá trabalhando no tal do Rio Sena, não é brincadeira, hein? É água pra um lado, é água pro outro. Ai, meu Deus, o Rio que tava limpinho com essa passação de barco aí, vai ficar daquele jeito, hein? Vai ter que passar de novo ali mas vocês também estão críticos de tudo, hein, velho? Pelo amor de Deus, Mas eu gostei do uniforme, hein? Você gostou do Diferente uniforme? de vocês, Será que ficarão as marcas das freadas? Pode ser. Do Rio Sena? Talvez sim. Talvez fique. Tá certo. Catatalzinho é bom de vez em quando, viu, Cabelo? É bom. É bom, mas tá certo. Ele gosta. Vamos pro sarcófago? Vamos lá, o seguinte, pera. Aliás, a Ponte joga quando? A Ponte joga amanhã. Amanhã contra quem? Contra o Sport, lá na Arena Pernambuco, esse jogo às 6 horas. Da noite. Não vai ter mudança, não, né? Por enquanto, não. Voltou. Esse jogo foi às 5, passou pras 9, voltou pras 6. Muito bem. Melhor decisão foi tirar das 9. Exatamente. Pelo amor de Deus. E na Arena Pernambuco, lá em São Lourenço da Mata, 30 quilômetros de Recife. É o seguinte, esse jogo aqui na CBN, a transmissão começa às 5h30. 5h30. E no domingo tem Guarani e Brusque. 4 horas da tarde, 3 horas. Guarani em Brusque de uma vitória. Em Brusque de uma vitória, para colocar fim a essa sequência negativa de 13 jogos em casa. Tem que vencer, hein, Cabelo? Promoção de ingressos, tem que R$10. Jogo Guarani. Só 10ão? Só 10ão. Então eu vou. Mas assim, com todo respeito, o torcedor do Guarani tá chateado, velho. O torcedor do Guarani tá machucado. Sorumbático. Não, tá machucado. Sentiu o golpe. Sentiu o golpe no 3x2 do Goiás. É difícil. Que susto, velho. Eu também. Rapaz do céu. Então é o seguinte. O torcedor tem que apoiar. Eu sei que o momento é difícil, mas precisa apoiar. É hora de abraçar o time. Porque assim... tem coisa que você vê de um jeito, a hora que vira. Tomei um susto aqui. Exatamente. E mais surpreendido novamente. E mais uma delegação passando com destaque. Então vai ser uma delegação pequena, mas é bonita, Mas né? é bonita. Pode abrir, Bolacha. E já solta o som. Ao som do Legião Urbana, o Guarani jogou contra quem no dia 26 de julho? Contra o Sport Recife. Nossa, tradicional. Recife o Sport... Então, peraí. Nordeste. O Sport apareceu ontem. No jogo contra a Ponte. Apareceu hoje no jogo contra o Guarani e vai aparecer amanhã na transmissão. Exatamente. Você vê que... Tudo indica que você torce pro Sport. Não. São coincidências. Tá bom. Quem tinha no Sport? No Sport, o Rogério. Conheço o Rogério. Rogério, ele logrou êxito. Zagueiro, né? Ele, no Ilha Solteira. Ele não jogou no Afogados da Engazeira, não? Ele passou no misto. Misto. Ele chegou a jogar no Cândido Motense ou não? Não. No ele rádio de Mococa? No Palestra de São Bernardo, ele fez um contrato de produção de 3 meses que não logrou êxito. Não logrou êxito. Aquela passagem dele pelo Batatais também não teve sucesso, né? Acho que alguma situação ligada à disciplina. Ele tava indo pra Sertãozinho e fechou com o Batatais, né? Com o Batatais. Desviou a rodovia, né? Pegou como é que chama aquela ali que vai pra Batatais?
Não sei, mas tá bom, então. rodovia. Cândido Portinari, não é? Cândido Mas Portinari. aonde ele se estabeleceu mesmo foi no Vossen de Assis. Certo. E que ano foi esse jogo, Fábio Scheib? E Guarani e Sport que editaram a final do Brasileirão de 87 da Copa União, né? Não foi 87 isso? Não foi. Pode pensar. Depois, 89. 1989. E aí, Eliel, você vai falar? Nossa, eu não faço ideia. Não foi 87, porque o jogo de ontem foi 87. 88, então. 88 e 89. Fechou. Pra quem tá acompanhando o Arena CBN pelo YouTube, vai acompanhar o compacto, a reportagem que foi exibida na época. Pra quem tá no FM, vai ficar com áudio. A tradição de Guarani e Sport foi mantida. Com um gramado bastante pesado devido à chuva, os dois times fizeram uma partida truncada e com poucos lances de perigo. O Guarani partiu decidido em busca do gol, mas quando seu ataque não foi barrado com faltas duras, encontrou pela frente o bom goleiro Márcio, que nesse lance espalmou uma bomba de Pereira. O Bugre pecou também nas finalizações, como nessa bobeada de Wagner, que demorou demais para chutar e foi travado pelo zagueiro. E quando falhou na defesa, o contra-ataque do Sport foi fatal. Edson recebeu livre e da linha de fundo tocou por cobertura. Pereira tentou tirar e jogou para dentro do gol. Sport 1-0. Ele estava adiantado na bola, eu tentei cobrir ele, aí dei muita sorte que a bola morreu certinha. E o time do Guarani volta para esse segundo tempo com dupla responsabilidade. De preferência, o time tem que fazer mais de 2 gols para poder jogar a segunda partida no Recife com um pouco mais de tranquilidade. Sem alterações, o Guarani voltou para o segundo tempo pressionando ainda mais e empatou aos 11 minutos. Charles cobrou falta da direita, o Washington escorou de cabeça e Cilinho completou para o gol. 1-1. O Sport por pouco não fica outra vez na frente nessa jogada que Vitor Hugo salvou. E o Guarani deixou escapar a vitória com Tozin, que também demorou para finalizar. Final Guarani 1 e Sport 1. Um bom resultado para o time do Recife. Bom resultado para o time de Recife. Pro Guarani, mas... Disse aí o repórter da época. José Carlos Silva com narração de Oliveira Andrade. Vamos para a escalação. Vamos pro... Será que tem vencedor? Tem vencedor? Tem ganhador. Eu? Fábio Scheib, 1900. Opa! Parabéns, Aí, Fábio Scheib, Copa do Brasil de 89, Guarani 1, Sport 1, Guarani de Marcos Garça, Charles, Vitor Hugo, Pereira e Valmir, Tozin, Wagner Mancini, depois Jorginho Zenon, ele mesmo. Tato, Washington e Cilinho, depois Mário Maguila, técnico Evaristo de Macedo. Boa! Acabou o suco era doce. Conseguimos acabar o programa de hoje. Parecia que não acabava. Vambora. Tchau. 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 Arena CBN. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes, munkmac.com.br. Dê um up em seu desempenho sexual com a clínica Upman. Ligue 0800 591 2223. IGA Atacado, há quase 60 anos sendo referência em satisfação e economia.